Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Vida e Saúde de hoje. No programa de hoje, vamos dar continuidade então à diabetes. Vamos falar um pouquinho da diabetes no exercício físico. Nós já falamos bastante como que ela ocorre, a prevenção, os exames, a parte da alimentação, inclusive mostrando o nosso programa que foi lá em Agudos. E hoje nós vamos abordar o exercício físico, justamente falando aí como que eles auxiliam o diabético a controlar a doença, o que melhora, qual a qualidade de vida que melhora. Para isso a gente já agradece a presença do professor mestre Paulo, professor Paulo Jorge, bastante conhecido aqui na nossa faculdade, já tradicional aqui em Bauru, com a sua apresentação dentro das disciplinas, professor do curso de Educação Física aqui da FIB. Professor, muito obrigado pela presença. Eu é quem agradeço, satisfação de estar aqui, poder participar desse trabalho. E justamente num tema em que a gente vem já há algum tempo trabalhando, né, que é a atividade física nas patologias, que é uma das disciplinas aqui do curso de Educação Física, e particularmente aí tratando da questão do exercício físico no diabetes. Ok. Antes de mais nada, a gente quer convidar você telespectador, envie o nosso e-mail, envie para nós suas sugestões, envie para nós suas dicas e faça o nosso próximo programa. Como eu sempre digo, dê as suas críticas, sugestões, faça as suas perguntas. O nosso e-mail é doutorbiomédico@gmail.com e a gente terá o maior prazer em responder e agradecer a sua participação também. Então, antes de mais nada, professor, Sim. agradecendo mais uma vez aí a presença do senhor, professor Paulo Jorge, queria que o senhor comentasse um pouquinho, antes de mais nada, aí, o exercício físico em geral. O senhor que é um especialista, um mestre na área, como as pessoas podem e devem proceder com o exercício físico? Tem sobre aquela mística do profissional da educação física, eles acham que é só professor de educação física. A gente sabe que o âmbito é muito maior, é muito vasto. Sim. Queria que o senhor comentasse um pouquinho, antes de mais nada, sobre isso, por favor. Pois não. Bem, o exercício físico, ele pode ser entendido como um otimizador do metabolismo humano. Os eventos fisiológicos que acontecem no nosso organismo em condições de repouso são muito semelhantes ao processo durante o exercício. Apenas a atividade física vai aumentar os seus ritmos metabólicos, né? Acelerar um processo de reações metabólicas. Isso faz com que o nosso metabolismo celular aumente as suas reações, provocando algumas mudanças. Essas mudanças podem ser divididas didaticamente como mudanças agudas, que acontecem durante o processo, e existem também outras mudanças, que são mais tardias, chamadas de adaptações crônicas. Nas duas situações, o exercício contribui para alterações fisiológicas importantes e na terapêutica e na prevenção de algumas patologias, né? Ou seja, tanto no dia a dia, quanto no que a gente pode dizer no histórico de vida desse paciente. Isso. É isso. Basicamente, quando nós analisamos particularmente a questão do diabetes, ele se insere dentro de um contexto maior, que é chamado síndrome metabólica. Envolve aí a questão da diabetes, envolve também a dislipidemia, a hipertensão arterial crônica, alterações do estado nutricional, como obesidade mórbida, entre outros fatores. O exercício físico, ele deve ser planejado de maneira diferenciada para cada indivíduo, de acordo com o seu perfil. Para cada patologia. Para cada patologia, de acordo com o seu histórico de vida, né, de acordo com os fatores de risco que essa pessoa está exposta. Então, basicamente, a rotina de orientação dos exercícios, a princípio, deve ser orientado de acordo com as características individuais de cada paciente. Portanto, ele deve ser estudado, né, na sua avaliação física, conhecer o seu histórico de vida, seus hábitos de vida, seu estilo de vida. Se é uma pessoa que tem hábitos sedentários, isso já agrega um fator de risco importante para ela. Se ela tem outros hábitos também que concorrem como fatores de risco, como, por exemplo, etilismo, né, o uso regular de bebida alcoólica, ou tabagismo, que é o uso do cigarro. Todos esses fatores vão traçar um perfil
que vai estabelecer um nível de risco dessa pessoa. A partir desse histórico, então, os exercícios deverão ser planejados e dimensionados de acordo com o nível de aptidão dessa pessoa, né? Para que ele possa se adaptar ao exercício físico e encontrar o seu conforto fisiológico para aquela atividade. Antes da gente ainda entrar nas patologias, professor, queria que o senhor falasse também sobre os danos para essa capacidade física dessa pessoa, o que esse exercício físico pode causar. A gente sabe que o exercício físico ele sempre vai ser benéfico, tem a rotina, a gente vai falar um pouquinho sobre isso já também, mas quais os danos que isso pode ocorrer, o que pode, isso que pode acontecer? Vamos tentar fazer então uma análise assim. O exercício físico, ele pode ser dimensionado em qualidade, que é chamado intensidade do exercício, e quantidade, que é o volume. Na intensidade, nós temos alguns marcadores para controlar a exposição à intensidade. Então, por exemplo, os ritmos cardíacos, o nível de batimentos cardíacos que a pessoa vai ter durante o exercício. Esse é um marcador. Nós podemos, então, estabelecer isso como uma meta a ser cumprida durante o exercício. E aí, então, vai ter uma orientação prévia da faixa de intensidade que a pessoa deverá fazer durante o exercício. Algo aproximado em torno de 65% a 75% da sua frequência cardíaca máxima prevista. Esse é um parâmetro usado como marcador da intensidade. Na relação com a duração, com o volume de trabalho, aí nós temos o tempo de exposição às sessões do exercício e temos também a frequência dos exercícios. Frequência semanal pode ser de 3, 4 ou 5 vezes por semana. De acordo com esse planejamento, o exercício vai promovendo efeitos diferentes no organismo. Quando nós aumentamos a intensidade do exercício, as adaptações fisiológicas têm um comportamento anaeróbio. As reações metabólicas ocorrem no metabolismo anaeróbio, portanto, na ausência do oxigênio, e promovem alguns benefícios em algumas situações. Porém, nesses indivíduos que apresentam algumas limitações físicas, algumas restrições, essa não parece ser a metodologia mais indicada. Portanto, como norma, como orientação geral, adota-se a conduta dos exercícios aeróbios. Esses exercícios aeróbios, eles têm como característica a baixa intensidade, portanto, o exercício de menor intensidade e maior duração. E durante esse momento, a intensidade menor e o volume maior, os ajustes fisiológicos acontecem de maneira que aumenta o fluxo de sangue pelos tecidos, né, aumenta o débito cardíaco, tanto nos órgãos centrais como também nos tecidos periféricos. Isso promove alguns benefícios que vão sendo percebidos em vários tecidos, né, a rede vascular, por exemplo, especialmente no caso do diabetes, as trocas metabólicas, né, na respiração celular e outros fatores que aí a gente pode considerar. Quer dizer que, então, considerando isso que o senhor falou, ainda sem entrar nas patologias, a gente sempre fala isso nos exames, por exemplo, quando, né, o papel do biomédico aí, fazendo, por exemplo, colesterol, triglicéridos, ácido úrico, o próprio hemograma vendo os glóbulos vermelhos, a gente sempre comenta da quantidade e da qualidade. O senhor falou da frequência. De um modo geral, professor, é preferível, é melhor que esse paciente, tendo uma patologia ou não, ele faça com uma frequência maior do que com uma intensidade maior. É muito mais benéfico, em termos gerais, de um modo geral, é muito mais benéfico que esse paciente, que esse indivíduo, seja ele homem, mulher, em geral, ele faça com uma maior frequência. Isso vai agregar muito mais qualidade de vida do que aquela intensidade. A gente até cita o jogador de final de semana aí, né, o jogador de bola de final de semana, às vezes vai lá, se mata 30, 40 minutos, joga bola, tem até alguns problemas com isso. Então o senhor sugere muito mais, né? Luiz, na verdade, os estudos já consolidaram bem esses resultados, né? Existem vários trabalhos que documentam esses efeitos. Quando nós aumentamos a frequência do exercício, ele promove efeitos muito mais
crônicos, muito mais consistentes. Duradouros. Muito mais duradouros. Então, como uma orientação inicial, como uma recomendação, nós poderíamos dizer que o caminho seria aumentar a aderência ao tratamento, fazer com que a pessoa mantenha uma regularidade, mesmo que esse exercício não tenha uma duração muito grande e tampouco uma intensidade. Ele pode fazer um exercício de pouca intensidade e até relativa duração, por exemplo, uma duração de 20 minutos, 25 minutos, já é o suficiente para promover efeitos consideráveis. O importante, então, é que a pessoa mantenha a aderência, a regularidade. O grande segredo do efeito seria manter a regularidade no tratamento como prevenção, né, para evitar que essas patologias aconteçam e depois que elas já estão instaladas no organismo da pessoa, com os efeitos terapêuticos associados a outras medidas, naturalmente. Como vocês podem observar, a gente está falando aqui sobre exercício físico. Agora a gente vai voltar um pouquinho para diabetes. Gostaria de chamar um vídeo que vai falar justamente como que ocorre a diabetes, o que acontece nessa patologia, nessa doença, como ela ocorre. É um vídeo bem rápido e a gente já vem comentando sobre ela. When you hear the word insulin, you may think of a drug taken by people who have diabetes. While this is true, what you may not know is that insulin is one of the many hormones created in the human body. Insulin is important to the body. It allows blood sugar, or glucose, to get into cells to provide them with energy. When you eat, your body breaks down food into glucose in your small intestine. This is your body's source of energy for everything it does, from working and thinking to exercising and healing. Glucose travels through your bloodstream looking for individual cells that need energy. For glucose to get into the cells, it requires insulin. Insulin is the key that unlocks cells for glucose to enter and deliver energy. When insulin arrives, it signals the cell to activate glucose transporters. These transporters pull glucose through cell walls. When glucose moves into the cell, it delivers energy. Insulin is normally produced in the pancreas. When glucose enters your bloodstream, the pancreas matches it with the right amount of insulin to move glucose into your cells. In people with type 2 diabetes, the pancreas may not be doing its entire job. It may produce less and less insulin over time. If this happens, there isn't enough insulin in the bloodstream to unlock cells. With the cells locked, glucose can't get where it is needed to provide energy. In some type 2 diabetes patients, cells build up a resistance to insulin. Even though there may be enough insulin in the bloodstream, it can't unlock cells to allow glucose to enter. As a result, it takes more insulin to find the right key to unlock the cell for glucose. This makes it more difficult for cells to get the energy they need. When glucose can't get into cells, either because there isn't enough insulin or because the body is resisting it, glucose begins to build up in the bloodstream. As a result, all that energy is wasted. It does not get to cells where it is needed. Without glucose in your cells, they lack the energy they require to keep your body working. Bom, como vocês puderam observar o vídeo sobre a diabetes, ele fala justamente da patologia, como ela ocorre, o que acontece, ou seja, esse paciente passa a não metabolizar a glicemia, o açúcar no sangue, ele passa justamente a ter essa dificuldade ou total ou gradativa. Ela ocorre principalmente aí em pessoas com sedentarismo, com obesidade e que tenham hábitos irregulares, ou seja, que não tenham hábitos de vida saudável, ela tem uma suscetibilidade maior de desenvolver a doença. Nós estamos aqui com o professor Jorge, Paulo Jorge, que vai falar um pouquinho também desses exercícios. Antes de mais nada, eu queria mais uma vez chamar o nosso e-mail, doutorbiomédica@gmail.com, e que você mande as suas dúvidas, envie as suas críticas, suas sugestões e principalmente os seus comentários. A gente vai para o intervalo e volta já já.
volta com o nosso Vida e Saúde. No Vida e Saúde de hoje, com o professor mestre Paulo Jorge, professor do curso de Educação Física, e que está aqui agregando bastante informação para a gente, não só dos exercícios, mas também do exercício na diabetes. Professor, então, mais uma vez agradecendo a presença do senhor, vamos então falar um pouquinho justamente desse exercício no diabético. O que muda para o diabético com o exercício físico? O que agrega para ele? A gente sabe que com certeza deve agregar muito na qualidade de vida. Queria que o senhor comentasse um pouquinho, por favor. Perfeito. Bom, considerando que durante a atividade física há um aumento na demanda de energia, para que o movimento das células, principalmente dos músculos, né, atividade metabólica dos músculos, há um aumento de demanda de energia e, portanto, a resposta fisiológica faz com que aumente o débito cardíaco, e nesse débito cardíaco são mobilizados os metabólicos nutricionais, e principalmente o carboidrato. O carboidrato ele vai sendo levado pela rede vascular até o tecido. No caso de uma pessoa com diabetes, ela tem um perfil de redução da sua capacidade de absorção do carboidrato. Isso pode ser explicado por vários fatores. Podemos ter, então, a classificação do diabetes tipo 1, que está mais associado à incapacidade de produzir a insulina, que é o mediador principal da absorção do carboidrato, ou então a classificação do diabetes do tipo 2, que ele pode estar mais associado à incapacidade do mediador químico identificar a insulina, para que ela possa, então, permitir o acesso do carboidrato para dentro da célula. Ou seja, absorver a energia. Absorver a energia. Porque o carboidrato, o açúcar fora da célula, ele não consegue promover o efeito nutricional. Ele fora da célula não agrega calor, não agrega energia dentro da célula. Então, os efeitos que podem acontecer a partir da exposição regular ao exercício são vários. No caso da absorção do carboidrato, já existem alguns trabalhos que demonstram a melhora na sensibilidade da insulina, ou seja, o mediador químico, o receptor da insulina, que vai fazer com que haja a abertura dos canais de acesso ao carboidrato para dentro da célula, esse sensor, esse mediador químico, aumenta a receptividade da insulina e aumenta o fluxo de carboidrato para dentro da célula, aumentando a resposta metabólica, fazendo com que a pessoa tenha mais capacidade metabólica de realizar trabalho. Isso não é um efeito agudo, esse é um efeito crônico, que ele vai acontecendo com o dia a dia. Não é uma pessoa fazendo uma prática num período curto de tempo que já vai obter esse resultado. Ela precisa fazer isso como hábito de vida. Como hábito de vida. Porém, existem algumas preocupações. Que à medida em que a pessoa tem uma dificuldade de absorção do carboidrato e ao mesmo tempo aumenta a demanda de carboidrato para dentro da célula, existe um rigor maior em controlar a intensidade. Porque se você passar do ponto, pode provocar um efeito indesejável, que seria uma hipoglicemia durante o exercício. A glicemia vai ficar muito baixa, ele também vai ter um problema, ou seja, ele também pode vir a desmaiar ou pode entrar ter até um em coma, sintoma de desmaio, né, uma síncope que é comum durante o exercício, ou algum outro problema qualquer. Então, o importante, na verdade, é atender esse indivíduo, esse paciente, de maneira que possamos, durante o processo, monitorar as respostas dele, observando os sinais vitais, como, por exemplo, os batimentos cardíacos, a ventilação pulmonar, as percepções subjetivas de esforço em escalas pré-determinadas, em que o paciente vai indicando o quanto que ele interpreta aquele exercício, se ele está confortável, e além de outras situações em que o próprio avaliador, né, o orientador do exercício físico, vai perceber a partir dos sinais, né, que a pessoa eventualmente envia durante o exercício, como mudança da cor da pele, uma palidez, que é natural daquela pessoa que está num esforço muito intenso. Isso deve ser evitado nesses indivíduos que apresentam essas patologias. Até falando sobre isso então, professor, quer dizer, o indivíduo que ele é diabético, seja ele mais idoso, seja ele a média idade ou às vezes até jovem,
é importante que ele procure um educador físico, um profissional, Sim. apto, habilitado na área, e não simplesmente vá fazendo o exercício, né, professor? Porque a gente Sim. observa bastante essas pessoas, às vezes, por, não diria nem só economia, mas por negligência, ele acha que vai, ele tem condições. Exercício físico todo mundo acha que pode fazer, né? Ele acha que pode ir lá e vai jogar bola, vai para uma academia. Então é importante que ele procure um profissional, que ele pegue essas orientações, até para esse acompanhamento ser bem feito. É importante destacar que esse atendimento é um atendimento multidisciplinar. Né? Podemos dizer que nós temos o tratamento ao diabetes e a outras patologias, mas especialmente o diabetes, em 3 pilares, né? O tratamento, a orientação nutricional, o exercício físico e a orientação medicamentosa. Muito bem, dentro desse contexto, então, os profissionais que atendem esse paciente, eles devem primeiro ter uma qualificação profissional confiável, não pode ser uma pessoa com pouco conhecimento, porque são casos especiais que merecem uma formação acadêmica mais sólida. Mas, de qualquer forma, o importante para quem nos assiste é que procure sempre um especialista, né, na área, no caso do educador físico, que vai orientar a atividade física, que tenha uma formação que possa garantir uma qualidade e um controle durante o exercício físico. Possa monitorar, a questão cardíaca, acompanhar todos esses sinais vitais, saber como interpretar esses sinais vitais, porque o importante é tomar as decisões na hora certa, né, que a pessoa está fazendo o exercício, procurar orientar o exercício adequadamente às condições de cada pessoa. Professor, falando sobre o exercício, de que maneira ele pode fazer esse exercício? No ar livre, academia, o que o senhor sugere? Isso. Nós temos um princípio que é considerado sempre assim como uma norma técnica, seria procurar saber primeiro da pessoa, do paciente ou do aluno de educação física, como queira, qual o interesse dele, que ele mais gosta. Que atividade física que ele se identifica. Se ele gostar de uma caminhada no bosque, no parque, num local agradável, essa deverá ser a orientação. Mas se ele gosta da prática em meio líquido, na piscina, né, numa praia, em qualquer lugar que ele tenha prazer, porque a atividade física associada ao prazer aumenta a aderência dela. Então, se a pessoa ter uma continuidade maior. Exatamente. Se a pessoa gosta de fazer aquilo, ela vai se manter de forma mais regular. Se for algo que ela não gosta, a chance dela se manter por muito tempo é menor. Então, uma estratégia seria sempre procurar encontrar aquilo que é possível, naturalmente, dentro dos limites da pessoa, mas aquilo que ela gosta de fazer. Então, as atividades devem ter como característica geral atividades cíclicas, né, que tem um ritmo de atividade motora regular. Os músculos devem se contrair e se relaxar regularmente, não devem ficar contraídos. Seriam as contrações isométricas, que são aquelas estáticas, devem ser evitadas, dando então preferência aos exercícios cíclicos, isotônicos, que são as contrações seguidas de relaxamento, para que o fluxo de sangue possa ser mantido de uma maneira mais natural possível. E esses exercícios, eles devem ser também envolvendo um número maior de músculos, não ficando apenas restrito a um ponto do nosso corpo. Então, usar os membros superiores, usar os membros inferiores, o tronco, procurar envolver o maior número possível e sem que isso tenha que provocar aquele nível de intensidade maior. Deve ser sempre um exercício confortável, num nível de intensidade moderado e que a pessoa tenha prazer durante a prática do exercício. Nós tivemos aí alguns programas, né, televisivos que mostraram justamente como que essas pessoas com a glicemia alta, com a diabetes, muitas vezes eles estão com a taxa elevada, ou seja, com esse açúcar no sangue, com essa glicemia alta, praticam um exercício justamente para regularizar essa glicemia, para ter uma qualidade de vida melhor. Nós temos hoje no programa de saúde da família, por exemplo, a inclusão não só do enfermeiro, do médico, do dentista, mas também do biomédico, do educador físico. E esses educadores físicos, acompanhados aí dos exames e do próprio médico, é claro, eles fazem diversas vezes o programa da caminhada.
A gente acompanhou em muitos programas aí, esse programa da caminhada no Hiperdia, que falava justamente disso. Começava lá com 5, 10 pessoas, chegando às vezes a passar de 100 pessoas justamente nessa caminhada. Ou seja, a importância do educador físico, do acompanhamento. Professor, queria que o senhor fizesse as considerações sobre o exercício, a gente está chegando quase ao fim do programa. Então, de uma maneira geral, o que o exercício traz de benefício, o senhor citou, e é sempre importante, eu queria que o senhor comentasse, né, para finalizar, o que esse exercício sempre vai trazer uma qualidade de vida melhor para esse paciente. Nós temos que ter assim, uma análise dos sistemas envolvidos durante uma prática do exercício. Então, nós poderíamos destacar o sistema cardiocirculatório, o músculo cardíaco, o coração. Ele aumenta a sua capacidade contrátil, a contratilidade do músculo pode ser melhorada. A vasodilatação, toda a rede vascular aumenta a sua dilatação, permitindo com que o fluxo de sangue pelos tecidos melhore. Esses são benefícios assim já consagrados na literatura. Uma outra questão que também a gente deve considerar, o sistema músculo-esquelético, as articulações, os tendões e os músculos. Eles se fortalecem, os ossos aumentam a sua densidade, os músculos aumentam a sua capacidade de contração, as articulações melhoram o seu grau de mobilidade, aumenta a flexibilidade, a amplitude dos movimentos. E particularmente na questão da absorção do carboidrato, que é a questão aí do problema do diabético, já existem vários trabalhos documentando a melhora na absorção do carboidrato, depois que a pessoa tem uma prática regular, e melhora também na sensibilidade do mediador da insulina. Então, esses trabalhos já documentaram que o exercício físico vai melhorar a qualidade de vida desse paciente. Vai aumentar a qualidade fisiológica da absorção do carboidrato, vai diminuir os níveis glicêmicos, tanto durante o exercício como também pós-exercício físico, porque a pessoa tem aquelas mudanças que acontecem com o tempo, são os efeitos crônicos que vão trazendo os benefícios fisiológicos. Então, às vezes, a pessoa durante o dia tem uma prática de 30 minutos de atividade, mas esses 30 minutos vão trazer benefícios para as outras 23 horas e meia do momento em que o corpo não vai estar em exercício. Perfeito. Vai oxigenar a cabeça, vai aumentar. Melhora o humor. Aumentando todos esses sinais, né? Psicológico. A absorção do açúcar na célula, para que ela possa realizar a sua atividade metabólica, melhorando esse mediador da insulina, que vai permitir com que a célula absorva mais. E na questão lá da dislipidemia, que também faz parte desse conjunto de alterações, nós temos já também estudos que demonstram aumento do HDL, que é a lipoproteína de alta densidade. O colesterol bom. Que é o colesterol bom, que vai, né, transportar o colesterol na corrente sanguínea, e diminuição do LDL, que é aquele que pode trazer risco à formação do ateroma, que prejudica o fluxo de sangue. Então, como a gente pode perceber, são várias mudanças, né, no sistema cardiocirculatório que vão garantindo a melhora da condição de saúde da pessoa e da qualidade de vida dela, com reflexos na qualidade de vida. Ela vai ganhando autonomia motora, vai ganhando mais segurança, né? De uma forma geral, né, professor? Tendo uma boa frequência, essa história ele não gasta, é o contrário, ele melhora e sempre a sua qualidade de vida. É verdade. Então, acho que isso é importante. Hoje me ocorreu agora um exemplo, eu estava vindo aqui cedo para a faculdade e dei carona para um aluno, e no meio da carona, conversando com ele, eu falei, olha, apesar de você estar tendo mais conforto agora aqui comigo no carro, em contrapartida para a sua saúde, isso não é tão bom. Não é tão bom. Porque você está sentado aqui no carro. Ele falou, não, professor, eu ando todos os dias. Só hoje que eu estou deixando essa caminhada. Então, o importante é colocar isso, a ideia de que a pessoa tem que ter um hábito regular da atividade física. Seja caminhando, pedalando, nadando, praticando futebol, natação, voleibol. O nome da atividade não é o mais importante. O importante é praticar. O importante é praticar, a regularidade. Isso é que é mais importante. Bom, estamos chegando no final do nosso programa, do nosso Vídeo de Saúde. Mais uma vez, muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Pela sua presença, pela sua disponibilidade, pela sua brilhante participação. Agradeço. Professor Paulo Jorge, nosso colega de trabalho aqui do curso de Educação Física da FIB.
E você também, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelos seus comentários. Mais uma vez, o nosso e-mail, doutorbiomedico@gmail.com. Até o próximo programa. Fiquem sempre à vontade de nos enviar sugestões, algum comentário, alguma dúvida. Temos o maior prazer em responder. Muito obrigado e até a próxima, se Deus quiser. Um abraço.